Bom, pessoal, agora nós vamos tratar um pouco de como que a gente consegue montar alguns circuitos a partir das propriedades de cada uma dessas portas, NMOS, né, dos transistores NMOS e do PMOS. Então, esse módulo a gente tem como objetivo trazer um pouco mais de técnicas de projeto. Como é que você vai agora projetar uma pequena porta utilizando apenas transistores NMOS e PMOS? Lembrando a todo momento, né, que a gente utiliza sempre os conceitos, né, de propostos por Shannon, né, de entender como reescrever uma equação em termos de chaves, entendendo também nessa suposição de que cada chave, né, cada transistor comporta como uma chave, e pela natureza complementar dele, a gente pode escrever uma equação para uma rede NMOS e uma equação para a rede PMOS. Então, basicamente, esse é o objetivo aqui dessa aula. E o primeiro ponto de partida que a gente tem é esse que aqui está. Então, a gente divide geralmente um circuito CMOS dessa natureza. Você tem aqui uma chamada rede de pull-up, por isso que está aqui PUN, né, Pull-up Network, composta por transistores PMOS, e uma rede de pull-down composta por transistores NMOS. Conforme eu mencionei no módulo anterior, a razão pela qual você utiliza pull-down para a rede de pull-down transistores NMOS e para a rede de pull-up para transistores PMOS é pela natureza do comportamento desse tipo de dispositivos. Dispositivos de canal N é mais fácil você trabalhar perto do zero, dispositivos do canal P é mais fácil de você trabalhar perto do VDD, né? Que no caso alta tensão, ou 5 volts, ou 1 volt, seja lá qual for a tecnologia. Então, basicamente, qual é o problema que a gente tem de resolver? Basicamente, é uma rede de pull-up, ou seja, ela puxa para cima. O que puxa para cima, né, são os dispositivos de canal P positivo. Então, o positivo puxa para cima. Pull down, negativo. Então, ela puxa para baixo. Então, o que nós queremos? A gente faz uma conexão de VDD para F, ou seja, a gente gera, né, a gente liga essas condições, essas chaves aqui de forma que VDD saia aqui no sinal F quando essa função seja igual a 1. E a rede de pull down, a gente executa a mesma coisa quando essa função for igual a zero. Por isso que uma das formas da gente escrever, não sei se vocês se recordam no módulo anterior, mas nós vamos ter amplas oportunidades para escrevermos. Essa função aqui a gente consegue escrever muito rapidamente colocando qual que é a função barra, né? Então a gente barra a função para poder escrever qual que é a associação de dispositivos que a gente quer colocar. Enquanto que de cima a forma de se escrever já é a direta. Então vamos lá. Então, relembrando, né, uma combinação série, né, a gente tem A e B, por exemplo, esse caso aqui, aqui eu estou pensando novamente nos transistores de canal N, né, os NMOS, o PMOS, lembrando, tem que incluir uma bolinha aqui. Então, a lógica é sempre essa. Se você tem duas chaves, elas são em série, então essa é a operação E. Se você tem duas chaves, elas estão em paralelo, essa operação é OU. Esse é o ponto que a gente tem que se lembrar na hora de nós construirmos esses circuitos e as respectivas expressões duais. Duais por quê? Porque a gente vai utilizar De Morgan, tá? O teorema de De Morgan, eu sei que alguns de vocês já conhecem, outros não conhecem. Aqui eu vou aplicá-lo, vou enunciá-lo mais para frente no curso. A gente vai explorar um pouco mais, mas aqui eu vou simplesmente aplicá-lo para que vocês possam ter um conhecimento de como que a gente aplica isso. Tá claro? Então, como que a gente vai entender essa questão? Então, o primeiro ponto é esse aqui. Qual que é o teorema de De Morgan? O teorema de De Morgan, basicamente, ele diz o seguinte. Você tem, por exemplo, essa expressão que aqui está, né? Por exemplo, o não A ou B vai ser igual ao A e B. E o não A, B, ou seja, um NAND de A e B vai ser igual ao não A ou não B. Tá certo? Então, a gente utiliza esse teorema que
está aqui, e depois a gente pode estudar com maior profundidade, né, para ver essas referências que eu extraí desse livro, desse capítulo 6 do livro de Berkeley, para a gente poder estudar, você pode mostrar que eles são complementares e duais, certo? Então, é uma estrutura dual. O que isso significa? Significa que uma conexão de transistores em paralelo na rede de pull-up corresponde a uma conexão série de dispositivos na rede de pull-down e vice-versa. Então, para a gente construir uma porta CMOS, uma das redes, por exemplo, você pode pegar a rede de pull-down, ela é implementada utilizando a combinação de dispositivos em série paralelo. A outra rede, ela é obtida a partir do princípio da dualidade. Mas a gente trabalha no nível hierárquico, dividindo inicialmente em sub-redes paralelas e sub-rede série. Isso vai ficar claro a seguir. E aí, a partir daí, depois a gente monta, né, combina a rede de pull-down com a rede de pull-up. Né? Você tem a rede de pull-down com a rede de pull-up. Então, é assim que nós trabalhamos. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, agora, essas aqui são as expressões duais. Sei que a maior parte de vocês já viu isso, né? Mas é só para a gente lembrar um pouco mais como que a gente pode utilizar. Em outras palavras, o 1x ou 0 é igual a x, o dual dele é x e 1 igual a x. É uma forma, operações com 0 e 1, né, para a gente encontrar os duais. Então, percebam que a gente nega esse aqui, né, a gente barra esse cara. Obviamente, a identidade, né, você pode encontrar ela. A lei de complementaridade também, certo? No caso aqui, x ou x barra é sempre igual a 1, da mesma forma que o complementar é x e x barra é sempre igual a 0. E da mesma forma comutativa. Então, é a forma da gente reescrever essas expressões duais. E essas tabelas, elas são basicamente, né, essa tabela com de todas essas leis, é o que nos garante, né, o que nos permite que a gente possa reescrever todas as expressões. E agora, reescrever uma expressão significa reconstruir um circuito. Ou seja, a gente construir um circuito com uma rede pull-down, por exemplo, e acha qual é o dual para escrever qual que é o circuito da rede de pull-up, utilizando como? O teorema de De Morgan. Né? Então, se você tiver um NOR, né, de x ou y ou z, né, tem um NOR aqui, tem a barrinha, basta para poder achar utilizando De Morgan, né, então a gente vai ter o não x e não y e não z e assim sucessivamente. E se tivermos o NAND de uma quantidade grande de coisas, o dual, né, desse caso aqui será o ou de vários sinais barrados. Então, essa lei 12 aqui e seu dual serve para a gente escrever a rede dual a partir, né, a dual e utilizando o De Morgan, né, a partir da rede de pull-down, por exemplo, e as demais para a gente poder simplificar e poder trabalhar nesse circuito. Então, vamos pegar esse caso aqui. Utilizando a lógica CMOS, eu estou pegando esse exemplo, né, como eu mencionei o capítulo 6 desse livro de Berkeley, depois eu coloco lá no material para nós. Nós vamos imaginar então que a gente tem essa função, que a função f vai ser igual barra D ou A e B ou C. Então, o primeiro passo dessa síntese é a gente derivar a rede de pull-down. Por que eu vou começar derivando a rede de pull-down nesse caso? Porque eu já tenho um f igual a algo barra. Lembrando que para a rede de pull-down a gente quer saber quando ela é igual a zero. Então, isso facilita muito eu colocar entender isso aqui de uma lógica de f barra. Tá certo? Porque, basicamente, se eu barro aqui, eu barro do outro lado, e aí eu tenho o quê? Uma combinação em paralelo de uma porta com um transistor NMOS com sinal na porta D, em paralelo com uma rede série de A, E, B ou C. Então, assim, eu já
naturalmente, né, com alguma experiência, eu já leio essa equação e já imagino um circuito. Mas aqui está o passo a passo, né? Então, o que a gente vai fazendo? Aqui a gente primeiro deriva essa lei, certo? Então, no caso, de dispositivos animosos insere e implementa a função AND em paralelo à função OR. O próximo passo é usar a dualidade para gerar a rede tipo PULAP de uma forma hierárquica. E aí depois a gente, para poder fazer isso, a gente vai quebrando essa rede de pull-down em pequenas subredes. E aí, para poder simplificar a derivação dessa rede de pull-up. Tá? Então, nós vamos fazer esse exercício aqui. Então, como que a gente começa? Então, como eu tinha mencionado, o mais fácil é gerar essa rede de pull-down. Por quê? Porque entendam que ela vai fazer com que esse sinal seja zero quando esses aqui forem iguais a 1, que é basicamente o sinal barrado aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um caso. Se eu coloco 1 nesse caso aqui, na entrada D, então eu vou ter 0 aqui na saída. Então, quando eu olho para essa expressão, 1 ou qualquer coisa vai ser 0, né? Porque eu estou 1 barra. Então, eu já estou examinando já essa equação aqui. Vamos ver se eu consigo utilizar isso aqui, escrever aqui alguma coisa. Então, vocês percebam que, a partir do momento que eu vejo esse D aqui, ele está representado por esse transistor aqui. Tá certo? E o meu OR, deixa eu mudar de cor aqui, a minha operação OR aqui, o que ela faz? Veja bem, essa operação OR nada mais é do que esse dispositivo em paralelo com essa outra subrede aqui. Tá certo? Deixa eu agora tirar esse circuito. Pronto, apaguei. Eu não sei apagar com a borrachinha aqui. Mas, enfim, então, esse é o ponto que eu queria que vocês prestassem atenção, tá certo? Então, essa é a primeira subrede, né? E aqui nós temos o A insere, percebam bem aqui, nós temos aqui o A insere com o quê? Nós temos o A insere com o B ou C. Então, essa é a minha outra subrede. Então, eu tenho A, que está aqui, e ele está aqui está o meu A, e ele está em série, ou seja, uma porta AND, uma operação lógica A, I, B ou C, que aqui está representada por essa chamada subrede N3. Aqui é outro passo. Então, agora, outro passo para a gente poder fazer está. Então, ficou fácil a gente escrever essa forma, dessa forma, né? Não é muito complicado a gente utilizar essa expressão para poder gerar rede pull-down. Lembrando que a gente tem que ter esse barra aqui. Se não tiver, é melhor usar com a rede de pull-up, porque aí F é igual a 1. Né? Qual que vai ser o resultado que vai dar 1? Então, quando a gente olha para cá, a gente tem a seguinte subrede. Tem essa subrede aqui, representando esse transistor, né, cujo sinal D entra em sua porta, e essas outras subredes. Tem uma subrede 2, que é a associação série de A, I, B ou C. A rede 3, que é a rede entre B ou C. E, por fim, a rede 4, que é só o A. É assim que a gente faz. Agora a gente vai ter que encontrar quais são os duais. Então, aqui fazendo por esporte, aqui, então o que a gente vai ter? O dual disso daqui vai ser o D, I, A ou B e C. Tá certo? Mas vamos trabalhar isso no nível hierárquico, começando do mais a alto nível hierárquico. Então, o primeiro ponto é esse daqui. Vamos começar do fato que nós temos essa subrede N1 em paralelo com essa subrede N2. Então, como que a gente escreve isso? Então, se aqui nós tínhamos ela em paralelo, D em paralelo com A, I, B ou C, que nós vamos ter que ter o D em série com A ou B e C. Tá claro aqui, gente? Então, vamos começar daqui, vamos verificar. Então, B e C aqui está em série, certo? Vamos entender aqui. Ela, de fato, executa a função que a gente quer se eu tiver B e C, certo? Se eu coloco
um sinal aqui, qualquer sinal que eu coloque aqui, ele vai operar da forma como a gente deseja. Nós vamos verificar isso aqui subsequentemente, tá certo? Mas vamos colocar só um sinal aqui, só para a gente... Vamos colocar só um sinal aqui para ver se ele atende, né? Se eu coloco D igual a 1, o que ele faz? A saída tem que ser 0, né? Concordam? E ele quebra essa conexão aqui, porque se eu coloco D igual a 1, eu estou colocando 5 volts. Ele abre esse circuito. Se ele abre esse circuito, eu já vou ter 0 lá na saída. Concorda? Porque eu tenho a rede de pull-down para mim que vai garantir com que esse transistor D esteja acionado e me coloque o sinal lógico. Então, quando esse D estiver aberto, esse D aqui está fechado. Percebam? E dessa forma, de forma análoga, a gente pode analisar as demais subredes do circuito. E como que isso fica no final? No final, a rede completa é composta por a sua rede NMOS pull-down, certo? Eu fiz ela colocando o barra, né? Porque se eu coloco um sinal 1 aqui, necessariamente ela vai puxar o meu F para 0, então eu tenho que ter uma expressão dessa natureza, né? F igual a qualquer coisa barra. Aí eu posso já pegar o que está debaixo da barra e expressar ela. Se não tiver, eu posso achar o dual, né, através de De Morgan. E a partir dela, eu encontro essa daqui. Ou eu posso, né, no caso, começar pelo design dessa daqui, se eu tiver um F igual a uma função qualquer. Então, essa é a forma como a gente coloca. Vamos pegar aqui um caso bem interessante, que essa aqui é uma outra forma de nós escrevermos uma porta Shor. Lá na frente, vocês vão ver que uma porta Shor, ela é um pouquinho mais complexa. Se eu tivesse de representar ela da forma natural, com portas dessa natureza assim, natural como? Se eu fosse utilizar um bloco, né? Um bloquinho OR, um bloquinho AND e um bloquinho inversor, quantos transistores eu não ia precisar? Via de regra, se vocês lembram ainda da aula passada, do módulo passado, uma porta NAND, ela utiliza 4 transistores. Ou seja, para eu gerar uma AND, eu preciso de 4 transistores mais 2 transistores para poder inverter o sinal. Ou seja, esse tipo de expressão que aqui está, eu começo com, primeiro preciso de um inversor para A e um inversor para D, 4 transistores. Segundo, eu tenho uma porta AND aqui e uma outra porta AND aqui, 6 mais 6, 12, mais 4, 16. E eu tenho mais essa outra porta OR, 22 transistores. Então, percebam que para eu poder gerar essa porta aqui, utilizando a lógica convencional, né, vamos dizer assim, eu peguei uma porta OR prontinha, eu vou precisar de 22 transistores. Mas vamos examinar aqui o circuito. Vamos primeiro olhar para a rede de pull-up. Por que eu estou olhando pela rede de pull-up? Porque essa é a expressão que a gente conhece. Essa é a expressão que a gente conhece do ou exclusivo. E eu gosto dessa função ou exclusivo porque, conforme eu mencionei na primeira aula, no módulo histórico, né, do Shannon, para a gente fazer, por exemplo, uma função de one-time pad, que é de cifragem, a forma como a gente utiliza para cifrar é uma porta Shor. Então, perceba que com poucos transistores a gente consegue fazer um cifrador indestrutível, né, inquebrável ou indecifrável. Com poucos componentes, a gente poderia fazer isso. Agora, a dificuldade é outra, como a gente vai aprender no resto das aulas, né? Que para poder fazer uma one-time pad é um pouquinho mais complicado. Mas o hardware é relativamente simples para a gente poder fazer, né? Você pode construir com poucos transistores. Então, vamos examinar aqui esta função e vamos ver que, se vocês observarem, eu tenho não A e B, não A e B, ou A e B. Então, percebam que nesse caso aqui, a minha rede de pull-up é exatamente esse circuito. E se eu olhar para a rede de pull-down? Se a gente olha para a rede de pull-down, essa é uma outra forma da gente escrever a função Shor. Mas essa é a forma como está aqui representada. Eu tenho A e B, ou A barra e B barra. E eu barro esse sinal. Então, aqui eu ilustrei para vocês
como que a gente constrói, por exemplo, uma porta Shor com transistores. A forma normal ou mais convencional a gente precisaria de 22, aqui nós temos esses 8, mas a gente precisa ainda de mais 4 outros transistores, 2 para inverter o A e 2 para inverter o B. De forma que a gente saia com 12 transistores para essa forma. Há formas de a gente diminuir ainda mais, mas aí eu utilizo algumas outras técnicas de circuito que a gente não precisa explorar por enquanto. Mas a mensagem básica é essa: eu consegui quase que diminuir pela metade a área ocupada por transistores. Então, com isso, eu termino esse módulo e aguardo vocês para um outro módulo para a gente continuar esse trabalho. Vou passar uma lista de exercícios para vocês reforçarem esses conceitos de como fazer circuitos lógicos utilizando apenas transistores NMOS e PMOS, utilizando o Shannon para entender como que cada transistor é uma chave e utilizando o De Morgan para a gente poder encontrar as expressões duais. Então, essa é a minha mensagem para vocês hoje. Muito obrigado.